Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã sob a orientação do nosso pastor Eliseu Martins e também do nosso superintendente da Escola Dominical, pastor José Faria, para estudarmos a lição de número 2 do nosso segundo trimestre. Queridos, antes de iniciarmos, quero convidá-lo para que você curve a sua cabeça e nós façamos uma breve oração. Deus de amor e de bondade, de misericórdia infinita, é na Tua presença, Senhor, que nós nos colocamos para nesta manhã estudarmos a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa dirigir estes trabalhos e a Tua bênção, Senhor, estar sobre nós, que tudo seja feito para a Tua glória e que os nossos irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e que irão assistir, Senhor, sejam abençoados e alcançados pela Tua graça, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Te convido, prezado irmão, para antes de adentrarmos na nossa lição, adorarmos ao Senhor, cantando um hino que eu acredito combinar bastante com a lição que estudaremos hoje, o hino de número 186 da nossa harpa, De Valor em Valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus. Prezados irmãos, nossa lição de número 2, 12 de abril de 2020,
tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo, que se encontra no livro da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois do versículo 9 ao 14. Você que não tem a revista, repetindo para você, Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois de 9 a 14. Nos diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, que para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Queridos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, nós estudamos sobre os propósitos da carta, a autoria, a data em que ela foi escrita, e hoje nós nos aprofundaremos um pouco mais nesta lição que tem esse tema tão abençoado, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos nesta lição, irmãos, o objetivo geral dessa lição é esclarecer que as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E nós vamos, para alcançar este objetivo, trilhar um caminho. Este caminho está nos objetivos específicos, que é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Prezado irmão, eu quero iniciar a lição te fazendo uma pergunta. Não tenho muito esse costume, mas achei importante te perguntar: se te fizessem essa pergunta hoje, o que você responderia? A pergunta é: o que é bênção de Deus para você? O que você responderia? Se alguém te perguntasse nessa hora,
o que significa, o que é a bênção de Deus para você. Eu sei que inúmeras respostas surgiriam. Alguém poderia dizer que é a graça concedida por Deus, outro que é um benefício de Deus. E por que essa pergunta ela é importante? Porque para muitos, para uma boa parcela daqueles que se dizem evangélicos, vai sempre se referir à bênção de Deus como algo material. E o termo usado para bênção, tanto no hebraico quanto no grego, realmente ele apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material. É até comum nós ouvirmos muito nos dias de hoje alguém que recebe alguma coisa, alguma ajuda, algum tipo de ajuda, algum tipo de socorro, ele diz, olha, puxa vida, fulano me abençoou, eu recebi uma bênção, mas sempre se referindo a alguma coisa material, alguma coisa palpável. Todavia, a forma grega, eulogia, essa forma ela acrescenta no sentido da bênção, ela acrescenta os bens espirituais. Ora, nós temos facilidade de entender os bens quando eles são materiais, quando eles são tangíveis, quando eles são palpáveis. Mas temos dificuldade de entender as coisas quando elas não são palpáveis. E os bens espirituais não são palpáveis. Na lição de hoje, nós abordaremos a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino em conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E nós precisamos ter em mente e acharmos graça diante de Deus para que a nossa alma, o nosso homem interior, ele entenda que a bênção espiritual, ela é superior à bênção material. Que a nossa preferência, eu sei que isso não é fácil, mas a nossa preferência, ela deve sempre ser a bênção espiritual em relação à bênção material. No capítulo 9 de Mateus, no versículo 1 a 6, Jesus tem ali uma experiência com um paralítico de Cafarnaum, onde Jesus se encontra com aquele homem paralítico, deitado numa cama, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daquele homem, disse para que ele tivesse bom ânimo, e disse, perdoados são os teus pecados. E Jesus começou a ser criticado por aquilo. E a resposta dele foi, que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. E no versículo 6 ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O Senhor mostrou
que o perdão dos pecados, que é uma bênção espiritual, ela é maior, ela é mais importante do que a bênção material, que para aquele homem era a cura da sua paralisia. O Senhor concedeu os dois. E isso ele deixa claro para nós, que ele quer te abençoar materialmente. Ele quer nos dar as bênçãos materiais. Mas que nós tenhamos a consciência que mais importante do que as bênçãos materiais são as bênçãos espirituais. Pois bem, vamos lá então. O ponto primeiro da nossa lição fala da nossa nova posição em Cristo. Esse é o tema do tópico primeiro. O subtópico 1 traz como tema a doxologia. Essa é a palavra, doxologia. E é importante nós entendermos o que é isso. A doxologia, ela tem o seguinte significado. Doxo é glória, logia, palavra. Doxologia é uma expressão litúrgica de adoração a Deus. Ela é poética, ela é musical. Por isso que Paulo começa, logo depois das saudações iniciais, no versículo 3, ele diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito, digno de louvor. Então nós devemos sempre louvar, adorar a Deus. Essa expressão doxologia, ela sempre está se referindo a essa glória que nós, através das palavras, damos ao Senhor. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um verdadeiro tributo ao Deus Pai. Tributo é quando nós ressaltamos a qualidade, ressaltamos a obra de alguém, ressaltamos o trabalho, tudo aquilo que alguém já tem feito. Existem vários tributos em razão de vários homens que fizeram obras na terra, realizaram alguma obra, seja ela na área acadêmica, seja ela na área musical. E nós, como crentes em Jesus, também tributamos ao Deus Pai toda honra, toda glória, todo louvor. Isso é a doxologia. Nosso foco, irmãos, quando nós iniciamos a nossa liturgia a Deus, praticamente sempre o nosso foco ele está voltado para as bênçãos. Nós, às vezes, sempre dizemos, eu vou à igreja buscar a minha bênção. Eu vou à igreja para buscar aquilo que Deus tem para mim. Paulo mostra que o nosso caminho deve ser diferente. Paulo mostra que o nosso foco, ele precisa começar por Deus, compreendendo quem Ele é e compreendendo qual é o culto que lhe devemos. Na oração do Pai Nosso, Jesus também ensina isso. Jesus também começa dizendo, Pai. Ele começa sempre dizendo, se relacionando com o Pai, mostrando a importância do Pai. E o texto que nós lemos, ele é um hino teológico de gratidão a Deus. E esse hino, ele é caracterizado pelo seguinte refrão, por esse refrão. No versículo 6, ele diz, para louvor e glória de sua graça. Nos versículos 12, no versículo 14, ele diz, para louvor da sua glória. Então, esse é um aspecto muito importante da nossa posição diante de Cristo. Outro aspecto importante nessa doxologia
é o seu caráter trinitário, é o seu caráter referente à Santíssima Trindade. Nós devemos estar sempre em reverência à Santíssima Trindade, adorando a Deus Pai, a Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Paulo inicia o texto com aquilo que o comentarista chamou de explosão de adoração e segue até o versículo 14, relacionando as muitas bênçãos que esse Deus concede aos homens. Essas bênçãos são bênçãos espirituais. No versículo 13, na parte B do versículo, Paulo assevera que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ora, irmãos, o verbo abençoar aqui está conjugado no particípio. Você não tem nenhuma obrigação de entender essa conjugação no particípio, na voz ativa, né? O comentarista no seu livro, ele fala até de uma conjugação, que o verbo conjugado aoristo, que é um tempo verbal existente em outras linguagens, né? Em linguagens indo-europeias, como o grego, como o sânscrito. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso, nem na verdade eu teria, mas nós temos que saber o seguinte, que o tempo do verbo indica uma ação acabada. O tempo do verbo indica uma ação que simboliza que fomos completamente abençoados. Nós somos totalmente abençoados, que tendo essas bênçãos espirituais, nós não precisamos de mais nada. Está acabado, está feito tudo o que nós precisávamos. Paulo ainda diz que essas bênçãos vêm dos lugares espirituais em Cristo. Ele faz referência ao reino espirituais. É lógico, irmãos, essas bênçãos espirituais, elas são celestiais. Na sua origem, ela vem dos céus. E elas são para os crentes, para os salvos em Cristo Jesus. Então, que você possa estar aqui sentindo como eu, o desejo de glorificar a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede. Paulo ainda menciona, irmãos, essas bênçãos. Paulo se dá o trabalho de relacionar para nós essas bênçãos. Então ele vai dizer no versículo 4 que Deus nos elegeu para sermos santos. No versículo 5 ele vai dizer que Deus predestinou-nos para sermos filhos. No versículo 6 ele vai dizer que Deus nos fez agradáveis para si. No versículo 7 ele vai dizer que Deus remiu-nos por meio de seu sangue. No versículo 8 a 12 ele vai dizer que Deus acolheu-nos por sua vontade redentora. E como eu gostaria de ter tempo aqui de falar sobre isso, ele vai dizer no versículo 13 que o Senhor selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E no versículo 14, ele ainda diz que Deus garantiu a validade da promessa. Que o Espírito Santo possa revelar ao teu coração o significado de cada uma dessas coisas. Nós vamos estudar um pouco sobre eleição, predestinação, na próxima lição, mas eu quero aqui apenas destacar quando ele diz que o Senhor acolheu-nos por sua vontade redentora. Irmãos, o acolhimento, ser acolhido, é
é algo tão especial, principalmente no momento de aflição, no momento de angústia, no momento em que você precisa de um socorro, quando você tem alguém que te abraça, que te acolhe, que te protege, que te ajuda. E isso Deus faz conosco espiritualmente. Ele nos socorre espiritualmente. Então, que as bênçãos do Senhor continuem sobre a sua vida. No subtópico 3, amados, do ponto 1, ele fala de uma nova condição. Traz como título a nova condição. A expressão, quando ele diz a expressão em Cristo, indica que essas bênçãos espirituais, elas chegam a nós a partir da pessoa de Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 5, o versículo 9, nos diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essas bênçãos espirituais, irmãos, elas estão relacionadas com a nossa experiência de conversão a Ele. É evidente que essas bênçãos espirituais só nos é possível desfrutar delas depois que nós temos essa experiência de conversão a Ele. Você pode ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 29. O apóstolo também nos fala a respeito disso. E tem uma coisa, amados. O que é conversão? Conversão é mudança de rumo. Você está indo numa direção e você faz uma conversão à esquerda, uma conversão à direita, às vezes uma conversão em 180 graus, e você passa a ir a um novo rumo. O que Paulo nos ensina é que nós íamos para um rumo da perdição, nós íamos para um rumo do abismo, para o rumo da infelicidade, rumo do inferno. E o Senhor, após essa experiência que nós tivemos com Ele, nós tivemos uma conversão na nossa vida. E hoje nós caminhamos para o lar eterno, caminhamos para a salvação da nossa alma, caminhamos ao encontro de Cristo. E agora, quanto mais caminhamos, mais perto estamos. Quanto mais andamos com Cristo, mais comunhão temos com Ele. Quanto mais andamos com Cristo, mais temos a sua presença e intimidade com Ele. Também nós andávamos num caminho de trevas, um caminho de escuridão, e nós fizemos uma conversão e começamos a andar no caminho de luz, num caminho que nos leva à luz. O versículo 5, capítulo 5 e o versículo 8 de Efésios diz isso. Nós agora somos filhos da luz e quanto mais andamos com Cristo, nós temos luz. Portanto, é uma nova condição. É uma nova condição que está em Cristo Jesus. Andar na luz. Não mais andar em trevas, andar por novos caminhos, andar por um caminho que você agora é protegido, um caminho que você agora tem as bênçãos espirituais. É uma nova condição, é uma nova posição que nós temos em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O ponto 2 da lição, ele põe como tema, ponto 2, ele põe como tema uma vida cristocêntrica neste mundo. Ora, irmãos, é possível, segundo Paulo,
termos Cristo no centro da nossa vida neste mundo. Algumas pessoas dão desculpa e dizem, olha, não é possível andar como Cristo ensinou, porque o mundo está cada vez mais perverso. Isso é verdade. Mas uma vida cristocêntrica é quando Cristo está no centro, quer dizer, Cristo é o cerne, ele é o miolo, ele é o principal, ele é o alvo principal, tudo está voltado para ele. Eu gostaria de te dar um exemplo, em falar, por exemplo, do centro da cidade. Toda cidade tem o seu centro. E, normalmente, nós, quando não conhecemos uma cidade, queremos ir até o centro. Porque, normalmente, no centro está onde tudo começou. Se nós observarmos aqui a nossa cidade, nossa humilde cidade de Itapevi, e se nós nos dirigirmos ao centro, buscarmos os mais antigos moradores, eles vão dizer, olha, aqui é onde tudo começou, aqui é a praça central. Dessa praça, normalmente a praça tem um marco zero, como a Praça da Sé, em São Paulo, e tudo começa a ser contado a partir dali. A quilometragem, a distância dos bairros, quanto mais distante do centro, a quilometragem aumenta, porque lá está o miolo, lá está a parte central e principal. Isso é ter uma vida cristocêntrica, onde Cristo está no centro, onde tudo parte dele. Então, nós precisamos entender o tema, né, o tópico, que diz uma vida cristocêntrica neste mundo. E aí, ele começa falando no subtópico 1 sobre a revelação do mistério. Ele fala de um mistério. Quando a gente olha assim, para o tópico principal, que é uma vida cristocêntrica neste mundo, depois vem para o subtópico 1 e lê a revelação do mistério e fala, mas que mistério é esse? Né? Que mistério é esse? Deixa eu te explicar. Deus tinha decretos eternos, tem decretos eternos, planejados pela sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores e restaurar todas as coisas. Vamos tentar entender isso aqui. O que é um decreto? Um decreto, no mundo jurídico, ele não é uma lei, ele está abaixo da lei, mas ele é uma determinação soberana de alguém que governa. É evidente, eu não quero aqui ficar dando explicações jurídicas, mas para que você possa entender, claro, no direito atual, o decreto tem as suas limitações, o governante não pode fazer decreto sobre qualquer tema, mas o decreto em si, ele é isso, ele é uma determinação da vontade, do desejo de alguém que governa. E nesse caso, falando de Deus, além de ser um decreto eterno, porque ele não tem fim e ninguém pode barrá-lo, ninguém pode impedi-lo, ele expressa a vontade soberana desse Deus. E a vontade desse Deus, nesse decreto, é o propósito dele de salvar os pecadores e restaurar todas as coisas. Esse era um mistério que era mantido em segredo. Esse mistério, ele tornou-se realidade, ele tornou-se conhecido por meio de Cristo. Quando o Senhor enviou Jesus Cristo,
ele abrangeu a salvação, que também é estendida aos gentios, o que foi uma grande surpresa. Efésios, capítulo 3 e verso 6, ele nos diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Observe, podia-se pensar, entender que a promessa era apenas para os judeus, era apenas para o povo de Israel, mas Deus tinha um mistério guardado. Essa promessa da salvação abrangia também os não-gentios, os não-judeus, abrangia também os gentios. E isso foi uma grande surpresa. Tanto judeus como gentios desfrutam das mesmas bênçãos espirituais. E ora, irmãos, imagina o impacto, como foi impactante descobrir que Deus tinha o projetara reconciliar os dois povos, reconciliar judeus e gentios, o povo que ele tinha criado para ser seu, com os gentios, formando uma coisa só, formando a igreja de Cristo. A igreja é formada pelos judeus e pelos gentios, pelos dois povos. Esse era um mistério. E ele diz que isso aconteceria na plenitude dos tempos. Talvez você se lembre que no trimestre passado nós falamos alguma coisa sobre a plenitude dos tempos. Naquela ocasião, nós falamos que a plenitude dos tempos se deu quando Jesus veio à Terra. Hoje nós vamos nos aproximar um pouco mais nisso. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a plenitude dos tempos, porque Paulo revela que no plano estabelecido por Deus, Deus fará congregar, convergir ou mesmo reunir todas as coisas em Cristo. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para os judeus e os gentios. E quando Paulo diz que ele vai fazer reunir todas as coisas em Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso, irmãos, implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. A ruptura que foi provocada por Adão lá no pecado original é completamente restaurada em Cristo. E isso é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, irmãos, é a administração, é uma dispensação onde a administração desse plano será chamada de plenitude dos tempos. E o tempo aqui, falando em tempo, nós somos obrigados também a lembrar que não estamos falando do tempo cronos, o tempo cronológico, o tempo de cronômetro, mas estamos nos referindo ao tempo kairos, que é o tempo divino previamente determinado para todas as coisas. Kairos é o tempo divino previamente determinado para todas as coisas. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. A dispensação da plenitude dos tempos deve ser identificada por nós como a hora certa, onde toda a criação será como Deus a criou para ser, eterna e perfeita. Olha que coisa interessante, irmãos.
Nós devemos identificar o termo plenitude dos tempos como a hora certa, porque Deus não erra a hora. Deus não adianta, Deus não atrasa. Deus tem a hora certa. E Ele vai ter a hora certa para reunir toda a criação, como Ele o criou para ser perfeita e eterna. Permita-me apenas te ressaltar uma coisa. Essa declaração que acabei de fazer não é uma declaração universalista. Eu não estou dizendo que todos serão salvos no fim. Estou dizendo que tudo estará como Deus projetou. O comentarista deixa isso muito claro. Não é uma condição de que todos serão salvos no fim, mas que todas as coisas estarão como Deus projetou. No subtópico 3, ele fala do louvor para a sua glória. Isso é um entendimento que nós crentes temos. O apóstolo ele enfatiza que as bênçãos, elas são destinadas aos crentes, judeus e gentios, à igreja. Você pode perceber que Paulo, ele fala um momento nós, se referindo a ele e os judeus, e depois ele também fala vós, se referindo aos gentios. Os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa do Senhor. Essa eleição tem um propósito, que não é outro. O único propósito é louvar e glorificar a Deus. Tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que possuímos, vem de Deus e é para a sua glória. Por isso que o homem tem que se despojar do seu eu. O homem tem que se despojar do seu ego para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero apenas ler no livro de Atos, capítulo 17, e o versículo 28. Atos 17, 28. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, vem dele e é para ele. O tópico 3, irmãos, fala do Espírito Santo. O Espírito Santo como penhor da nossa herança. Queridos, nós estamos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E agora, no último tópico, no 3, ele vem falar do Espírito Santo, apresentando o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Nós precisamos começar a entender o que é penhor. Penhor, hoje não se usa mais, nós não vemos mais no nosso país casa de penhor, onde você levava alguma coisa de valor, você tomava algum dinheiro e deixava aquele objeto como garantia, como penhor. Você fazia isso através de uma instituição financeira, mas tinham as casas autorizadas. E é isso que ele vai falar conosco nesse tópico. Mas o subtópico 1, primeiro, apresenta o Espírito Santo como selo, o selo do Espírito Santo.
E é importantíssimo esse subtópico. Todo aquele que recebe Cristo como Salvador recebe o selo do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita a Cristo, no momento que ela aceita Cristo, naquela hora onde ela recebe o convite e ela levanta a sua mão em sinal de aceitação, ela vem à frente e ela aceita Cristo como Salvador. Nesse momento, ela recebe o selo do Espírito Santo. Se você puder, o livro de Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, uma carta pastoral, capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe o selo. O selo, irmãos, ele sempre foi usado, ele era usado como um sinal de propriedade, um sinal de autenticidade e de posse pessoal. Os homens demarcavam o gado, o seu rebanho, com um sinal. Normalmente era um ferro que era moldado com o sinal desejado, e esse ferro era esquentado, colocava-se na brasa, e quando ele estava em brasa, queimava-se o animal, e o animal estava marcado, para que, se ele fosse perdido, o dono pudesse procurar e dizer: esse animal é meu, está aqui a minha marca. Lamentavelmente, alguns povos onde houve a escravidão, como no nosso país, os escravos também eram marcados com o sinal do seu dono. Aqui, o selo do Espírito Santo, ele tem também esta função de demarcar. Quando Deus nos derrama sobre nós o Espírito Santo, quando Ele nos sela com o Espírito Santo, Ele está nos demarcando. Essa marca, ela é no nosso coração, ela é na nossa alma. É como se o Senhor estivesse dizendo: este agora é meu, ele me pertence. Esse selo enfatiza o papel da obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, a obra da redenção, da regeneração, da purificação e da santificação do pecado. O que nós não podemos é confundir o selo do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, verso 8, Atos, capítulo 2, do versículo 4, versículo 17. Batismo com o Espírito Santo é quando o Senhor nos reveste de poder. É um revestimento de poder para realizar a sua obra. É um revestimento de poder para vivermos neste mundo e para realizarmos a sua obra. Então é diferente do selo com o Espírito Santo. Esse selo todo crente tem, todo crente recebe, mas o batismo no Espírito Santo é esse revestimento do poder que teve lá, que tem a sua marca, como eu posso esclarecer? O batismo no Espírito Santo, ele tem a sua evidência
em falar em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é essa evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas o selo no Espírito Santo, todo crente tem. Agora, meu amado irmão, você não deve apenas se contentar com o selo do Espírito Santo. Não que isso seja pouco. Isso é glorioso e é maravilhoso e é uma bênção espiritual esplêndida. Mas nós devemos anelar, nós devemos buscar, desejar o batismo com o Espírito Santo. Pois bem, meus amados, o último subtópico da nossa lição, o tópico terceiro, subtópico 2, que fala do penhor da nossa herança. Nós já dissemos que o penhor é um termo jurídico, significa empenho ou entrega de coisa móvel ou imóvel, como garantia de uma obrigação assumida. Quando você vai a uma instituição bancária ou qualquer instituição financeira e faz um financiamento de um bem, pode ser ele um bem móvel, como um veículo, pode ser um bem imóvel, como uma casa. Se for no veículo, vai ficar gravado no documento de transferência veicular. Se for num imóvel, vai ficar gravado no certificado de propriedade de registro imóvel. Vai ficar lá um gravame, que aquele bem está penhorado, está dado como garantia a uma obrigação assumida. E somente quando você paga é que você recebe um título para que você vá lá e tire aquele penhor. Paulo ensina que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus. O que é isso? Jesus, antes de subir aos céus, antes de ser morto, quando ele ia ser preso para ser crucificado, ele falou, olha, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixá-los órfãos. Eu vou pedir ao Pai que mande um outro Consolador. Eu vou deixar aqui uma garantia. Eu vou deixar com vocês aqui uma segurança, um penhor de que o que eu tenho prometido, eu vou cumprir. O Espírito Santo, ele significa para nós como pagamento da primeira parcela das promessas que Deus fez ao seu povo. Deus fez uma série de promessas. Jesus fez uma série de promessas. E o Senhor Jesus nos dá o Espírito Santo como garantia, como dizendo, olha, eu deixo o Espírito Santo para a segurança de vocês, como penhor das minhas promessas. Aquele que tem esse selo, eu e você, temos a salvação garantida. Ter o Espírito Santo é simbolismo, significa que temos a salvação garantida. Essa declaração que eu estou fazendo agora não quer dizer que, independentemente da nossa conduta, estaremos salvos para sempre. Esse selo não é incondicional. Ele tem a condição de sermos fiéis a Deus. Enquanto o Espírito Santo habitar no cristão, a nossa redenção está assegurada. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela rejeita a afirmação de que, uma vez salvo, salvo para sempre. Se nós decairmos da graça, se nós apostatarmos da fé, nós perdemos a nossa salvação. E essa queda da graça, irmãos, ela pode acontecer. E pode ser momentânea, ou pode ser definitiva.
Eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esta é a condição para a salvação. E o selo do Espírito Santo é essa garantia. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Que essa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ela fique guardada em nosso coração e que você possa ter as bênçãos espirituais como superiores às bênçãos materiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Curve a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Soberano Deus, mais uma vez aqui estamos, desta feita para te agradecer por esta lição que temos terminado, Senhor, de estudar. Tu conheces a minha limitação para explanar, mas que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos corações dos Teus filhos e ao meu coração, e que nós possamos, ó Deus, ter a compreensão da importância das bênçãos espirituais na nossa vida, e que nós desejemos, que nós anelemos, Senhor, por elas, e busquemos, Senhor, louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar a Ti por todas estas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, agradecidos. Amém.